Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, um podcast diferentão feito para você que gosta do mundo das duas rodas e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer, você tá sabendo que a gente vai te convencer, né? Você vai sair daqui, vai comprar uma moto, eu sei que já aconteceu aí também e é isso. Pronto, ponto final. Mais do que falar sobre duas rodas, sobre lifestyle, sobre equipamento e seja lá o que for que circunda diretamente o mundo do motociclismo, aqui a gente gosta de colecionar histórias. Histórias de pessoas que são referência no que fazem, pessoas que fazem a história do motociclismo, pessoas que inspiram outras pessoas, enfim. O Tô de Moto Podcast ele tem uma coisa muito bacana, porque ele gosta, e é a essência do Tô de Moto Podcast, não só a minha, como do time inteiro, a gente gosta de documentar o mundo do motociclismo. Eu tô todo travado hoje, né? Vamos lá. Que remédio. Mas voltando, a gente gosta de documentar o mundo do motociclismo, porque daqui a um tempo, e essa é a beleza da internet, daqui a um tempo vai estar tudo registrado, daqui a anos a gente vai estar vendo lá e falando, nossa, cara, olha lá, eu falando isso. Essa é a ideia do Tô de Moto Podcast, inspirar você e fazer com que você sempre saia melhor do que chegou e aprenda alguma coisa. Não é um podcast para falar de moto diretamente, falar qual que é melhor, qual que é pior. A gente não tá ligando para isso, não. A gente quer contar a história das pessoas. E hoje, cara, hoje é um dia muito legal, porque é um episódio que me remete à minha infância. É um negócio nostálgico, né? E quando ele chegou aqui, vocês já sabem de que eu tô falando, porque tem o título aqui do episódio, mas quando o Diego Cigano chegou aqui, aliás, bem-vindo, Diego Cigano. Palmas aí, Douglas. Obrigado. Pra cara dele. Obrigado. Imagina, cara, obrigado por ter vindo novamente. Obrigado. Saiu lá de longe. É uma honra ter você aqui, contar um pedaço da história do motociclismo através de uma arte. Exato. Porque isso é uma arte, né? Quando você chegou aqui, e eu tava lembrando, e volto a falar o que eu tava dizendo, eu lembrei muito, muito forte de eu indo pro circo com meu pai e eu lembrei de que eu ficava ali esperando o momento do Globo da Morte, cara. Então, já tô antecipando as coisas, porque o Diego Cigano, ele é conhecido pelo Globo da Morte. E são poucas pessoas que fazem isso. A gente vai contar isso com mais detalhe. Eu vou deixar que ele dê um oi, porque eu tô falando que nem não sei o quê. Mas antes de começar, antes dele falar, Douglas, vamos lá, queridão. Vamos lá, começando mais um episódio aí. Primeiramente, já vou pedir participação, pessoal. Deixa os comentários aí, que é importantíssimo a participação de vocês, tá? Mas sem bagunça, sem treta aí, todo mundo tranquilo. Mas senão o bicho pega. Sempre de sempre aí. Nada de bagunça, nada de bagunça. Pode ir, YouTube? Faça o CTA, por favor. Então vamos lá. Já YouTube engata agora. aí, cara. Vamos Hoje lá, eu tô no engatando ritmo já. de Globo da O Morte. negócio é doido aqui. Acelera. Vamos lá, canal do YouTube, eu peço a inscrição de vocês, verifique, por favor, a inscrição de vocês. Torne-se membro para apoiar o crescimento do canal, deixe seu like, que é muito importante, e ative o sininho para sempre receber novos episódios. E é isso. Muito bom. Já solta aí também os patrocinadores para ficar tudo organizado também. Freeway, calçados masculinos premium que unem tradição e inovação, oferecendo conforto superior, durabilidade, versatilidade para homens de toda a geração. Com presença em mais de 2.000 municípios no Brasil, a Freeway exporta para 25 países e conquistou seu espaço unindo a essência, a tradição com a busca constante por inovação. Freeway, qualidade de materiais, conforto, durabilidade e muito estilo. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Boa, boa. Massa, voltando. Cara, vamos lá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Antes do Diego começar a falar, deixa eu só contextualizar vocês, né? O Globo da Morte, ele tem registros de 1912. E não se sabe ao certo se foi antes, mas os primeiros registros remontam a 1912, quando um americano, e invenção de americano, né, chamado Arthur Rosenthal, patenteou o equipamento, o Globo da Morte.
né? Cara, nós estamos falando de um equipamento que caminha praticamente junto com a nascença da moto, né? A primeira moto de linha, de fabricação, né? Ela remonta a 1902, 1903. A gente está falando ali de Royal Enfield, a gente está falando de Triumph. O pessoal não sabe, né? Acha que Harley Davidson são as mais antigas. Não, a Triumph é um ano antes, né? A gente está falando de Harley Davidson, 1903. Então, cara, esse equipamento, ele é muito, muito velho. Não é um negócio que inventou aqui. Então, cara, é uma tradição centenária. É um negócio que não é normal, né? Mas antes da gente entrar nessa história, Diegão, vamos falar um pouco que eu queria explorar com você, cara. Como é que foi essa história? Como é que você começou no motociclismo? Porque você fala assim, eu fui direto pro Globo da Morte. Foi isso? Não, né? Não, bom, isso aí, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos contar um pouco a história para vocês. Cara, o Globo da Morte, ele inicia assim, né, na nossa vida. Nós éramos de família circense, né? Nós somos uma família circense e a gente viajava com espetáculos aí pelo Brasil. Mas o nosso circo não tinha o Globo da Morte. E aí, depois que meu pai parou o circo, a gente começou a viver na cidade, né? Levava a nossa vida normal ali na cidade. Eu lembro que, pelo fato da gente estar viajando toda semana, 1 ou 2 semanas em cada cidade, e a gente estava muito acostumado de estar viajando, né? Então a gente chega em Boituva, onde meu pai sempre teve residência ali, desde de 84, que meu pai tem uma empresa, né? Meu pai tinha, né? Meu pai falecido, e aí a gente tinha uma empresa ali. E aí, dava um horário assim, que seria o horário que começaria o espetáculo do circo, e a gente tava ali na frente da casa, sentado num banco, olhando pro nada ali. E a gente sentia aquela necessidade de estar na estrada, de viajar. Foi quando meu pai tinha parado com o circo. E nessas viagens da gente, um amigo em Boituva, o Pascu, ele pegou e falou assim, por que vocês não compram uma moto? Tem uma moto para vender para vocês, uma Kawasaki Vulcan 95 na época. Eu vendo essa moto para vocês viajam com a gente, é gostoso e tal. E aí foi apresentado pra gente ali esse movimento que estava em ascensão aí do motoclubismo e tal. A gente vai para os eventos, começa a viajar, começa a se identificar, né? E eu acredito não, eu lembro que em 98, 99, meu pai falou assim, viu, o Globo da Morte no evento seria legal. Porém, eu não sabia rodar no Globo, né? Eu tive um contato com 12 anos lá atrás, mas nessa fase de quase chegando ali uma idade assim de você falar assim, poxa, agora eu sei que eu quero, né? O meu pai pega e coloca essa ideia. E a gente acaba em 2000 montando a nossa equipe, porque um pouco antes, o meu pai, para ajudar um amigo, o Louro, né, ele vende alguns shows, e o cara tira o Globo do Circo, vai lá, faz, só que foi ficando cada vez mais distante, chegou uma hora que ele falou que não dava mais para ele fazer, e meu pai ficou com o nome ali, o pessoal querendo o Globo. Aí ele falou, cara, você vai ter que aprender a fazer o Globo, né? Eu falei, legal, fácil, né? Bom, é só pegar e entrar lá dentro. Eu já andava de moto, já tinha contato com moto. Mas aí você vê que não é só andar de moto, né? Mas vamos voltar um pouquinho, deixa eu entender uma coisa. Então, assim, né? É uma família com tradição circense, né? Uma família com tradição cigana e circense. Isso já é a primeira coisa. Então, o nome cigano não é à toa. Não. Né? Ele tem um contexto aí por trás. Mas aí me conta uma coisa. Você estava me falando lá atrás no café, né? Que teve uma época que o pessoal, teu pai ia lá no circo, e o pessoal falou, acompanha o circo. E ele falou, agora eu não vou mais porque eu já estou trabalhando e não deu. Beleza. Mas qual foi o momento que ele falou, cara, vou fazer um circo? Então, eu falo assim, né? Porque a minha mãe conta que a nossa história, ela acho que estava predestinada pro mundo do circo, né? A gente, por não ser de família tradicional circense. Uhum. Então, a minha mãe e meu pai se conheceram no circo. Meu pai disse que foi um dia no circo, minha mãe estava lá também com a avó dela, e meu pai ficava cutucando ela com o pé, nas costas delas, assim, tipo, dela chamando atenção. E depois disso veio namoro, enfim, né? Só que no período que meu pai chega em Boituva, né? Em 84, eu tinha 1 ano. E aí eu acho que
com 6 anos de idade ali, que foi que meu pai saiu com o circo. Mas pra ele pegar esse gosto, pra ele, sabe, querer isso, tinha um circo chamado Dismark, Circo Dismark. E passou em Boituva, ele prestou bem atenção. E naquela época, tinha não era um campeonato, era um festival ali, como que falava? Concurso de voos amador. Voos é o número do trapézio em rede, com rede, né? Sei. E aí o meu pai subiu lá, cara. Subiu na banquilha, ficou lá. Os caras dão uma instrução, falam, ó, você tem que sair desse trapézio, você vai balançar, a gente vai soltar você no tempo certo. Quando chegar lá na frente, você se joga na mão do aparador. E aí meu pai falou, beleza, né? E o meu pai foi, já pegou na mão do cara, o cara levou ele até lá em cima, voltou. Quando voltou, ele virou, cara. E tem a técnica de virar, porque você vira sem saber como. A barra vai vir no mesmo tempo que você, porque, né, eles soltam no tempo certo e tal, o aparador solta no tempo certo. Hoje a gente entende mais as técnicas, né? Mais antigamente. Mas ele na humildade dele, ele ficava olhando. Eu vou participar disso daí e eu quero saber como que é. Ele já virava com a mão na posição certa, a barra batia, ele escorregava a mão assim, pegava. E ele ia pra banquilha e aí ele ganhou aquele concurso. Aí ele foi no outro dia, as pessoas da cidade caía e ele ganhava. Aí ele começou, o circo mudava de cidade e ele ia atrás. Ele ia na outra cidade, ele ganhava o concurso. Aí o pessoal do circo falou assim, agora chamava ele de cabelo, né? No cabelo. Falar pra você, tá ficando meio estranho, por quê? O pessoal da cidade vê que você faz com muita facilidade, então eles acham que você é do circo. Então o nosso concurso já não tá tendo aquela graça do pessoal cair. Você entra lá, ganha e... Aí falou assim, quer vir embora com nós? Quer participar mesmo? Quer fazer parte do circo? Aí foi que ele falou, olha, eu saí da minha cidade alguns anos atrás, eu não tinha nada. Eu cheguei em Boituva e montei uma empresa. Se vocês tivessem passado lá na minha cidade, quando eu não tinha perspectiva nenhuma, eu tinha minha criança, eu tinha minha esposa, eu tinha ido embora pro circo. Mas eu agradeço, mas o circo é uma coisa que mexe muito comigo. Eu olho pra você ver, né? Depois eu lembro que eu tinha os meus 6, 7 anos de idade, foi que ele pôs o primeiro circo. A gente era criança. Só que não era um circo grande, com estrutura de Globo da Morte, de trapézio com voos, né? No caso, com rede. Sim. Tinha o trapezinho lá, que era ele mesmo que fazia. Tinha meus primos. Era um circo pequenininho. Circo pequeno. Né? Tem foto? Tem foto do cirquinho ou não? Eu tenho uma foto que eu tô na bicicleta de uma roda, essa de 95, mais ou menos. Já era. Já vamos colocar aqui. Eu vou achar ela. Não, ali. Mas aí vamos... Eu quero fotos da época do circo. Isso, você falou pra mim, vestido de... Eu tenho... Então, e nesse período dos 6, 7 anos que ele montou o primeiro circo, a gente não tinha Globo da Morte, não tinha essas coisas, era aquela época que até... Era meio que recente o estouro de Chitãozinho e Chororó, Milionários é Rico, que fazia show em circo. Que você vê várias vezes na televisão eles contando essas histórias. Então eu era criança, eu gostava de cantar. Então o sonho de criança de ser um cantor famoso, de viajar o mundo, começando a cantar no circo, que nem Chitãozinho e Chororó fez, que nem os caras fez, eu falava, cara, eu tô com tudo na mão, eu vou cantar no circo e vou estourar, vou ser um cantor sertanejo. E aí, cara, meu pai monta um showzinho. Nós tinha lá um playback, ele fez um cartazinho preto e branco, isso em 90 e pouco, cara. Fez um cartazinho preto e branco, e aí anunciava, tinha os amigos deles, né, de circo, ele marcava a data, tipo sábado, né, show do Diego, o Falcão da música sertaneja, que na época ainda tinha esse, né, tipo os Garganta de Ouro, os Sabiá da música sertaneja. Não, mas tem fotinha você cantando? Tem fotinha. Cara, tem uma fotinha, um coletinho babadinho daqueles de franjinha, calça com franja, uma camisa até aqui assim, e o cabelinho do Chororó mesmo, arrepiadinho aqui, comprido, cara. E o pessoal tá vendo aqui, não precisa nem falar. Como é que era? O Falcão? O Falcão da música sertaneja. Meu pai comprou um ônibus, cara, na época, pra mim viajar, assim, pra nós cantar, chegar no circo. E o meu pai, em 95, nessa época aí, 97, ele tinha um Miura, cara, X8 na época. O Miura era... Nessa época, que os Miura é de 89, não tinha aquele negócio de importação. Tava começando, acho que, liberar a importação em 90 e pouco, né? O Miura ainda era o jogador de futebol que tinha. E meu pai não chegava comigo no circo com aquele carro, cara. Mas dava movimento, cara. Não era um negócio assim, tipo, à toa. Eu ganhei. Só que assim, aí a participação nossa no circo, eu cantava lá, tipo, umas 6, 7 músicas. Era o show, né? Tipo, a primeira parte do espetáculo era os números e a segunda parte era o cantor. O cantor mirim, né? E eu cantava e, cara, metade da bilheteria era nossa. Então...
Eu já muito novo, eu não sabia, né? Não ligava, não tinha aquele interesse do dinheiro, não sabia. A criança é inocente, né? Mas, cara, eu lembro que depois que eu peguei uma certa idade, meu pai falou, lembra tudo que você cantou? Aquele dinheiro todo eu guardei. E ele tinha guardado, cara. Que legal. Não usava, ele usava... Ele entendia como se fosse uma empresa poupança. mesmo. Uma poupança. Tipo, olha, é o cantor, o dinheiro do cantor é esse, Sim, que nós gastou sim, foi isso, eu sim. investi nisso. Que Fazia legal, os cartazes, né? Aquelas coisas, um ingressinho e tal. Que tinha que ter o ingresso do dia, né? O dia era o meu, era um ingressinho assim, plastificado. Meu pai tinha esse capricho, era plastificado. Até alguns amigos, de vez em quando, postam no Facebook e marcam aí, olha que eu achei. Tipo, o ingresso da época, né? Cara, e cantando e viajando, assim, com circo, assim. Depois meu pai parou esse primeiro circo. Esse antes de 95. Depois, em 95, ele saiu mais uma vez com o circo. Dessa vez eu fiquei lá. Aí, nisso, minha mãe e meu irmão ficou em Boituva, cuidando da empresa, que já tinha crescido mais, né? O negócio dele de caminhão, né? De saneamento. Mas, cara, você sabe que eu não consigo entender? Qual foi o momento que deu na cabeça e falou assim, vamos botar um Globo da Morte? Cara, o do Globo... O do Globo é isso. Porque só, você tem lá... Você tá me pintando um negócio aqui que tá... Você tem um circo, você tem seu pai que apoia, aí você tá cantando lá vestido de choró. Tudo. É porque como a gente ia nos circos dos amigos, aí tinha os circos grandes. Inclusive circo, foi até gravado o filme do Milionário Zé Rico, circo de amigos assim, que na época Chitãozinho e Chororó cantava mesmo no circo dos caras, os caras mostrando as fotos deles antigas com o pessoal ali. Não, eu vou te falar, pra você ver que eu sou velho também, eu não sou novo não. Eu lembro do circo que aparecia muito no filme dos Trapalhões. Cara. Então, assim, era uma tradição. É porque o Dedé, ele é de família circense. Então, exatamente, era uma tradição do filme dos Trapalhões aparecer circo. Então, eu nasci em 76. Bom, sou um cinquentão já. Né? E em 76, a gente ficava esperando o circo chegar. Era um negócio louco por causa dessa tradição, cara. O circo era um negócio assim, tinha uma mítica, né? Puta, vinha aqui e era a vida que muita gente olhava e falava, nossa, que legal, cara. Porque o cara viaja daqui, vai para tal estado, vai embora. Então, muita gente ficava com aquela coisa do circo. Agora, o Globo da Morte, como é que encaixou esse negócio? Então, aí o Globo, o que acontece? Eu, com 12 anos, né, já tinha passado essa fase de cantor aí, né, do Diego Não Falcão. tinha dado certo. Aí você pega ali, você já tá 12 anos, né? Já começamos... Aí a gente já tava viajando ali nos eventos de moto ali, dando de vez em quando, fazendo uma festa, indo numa festa ou outra, né? Mas no período ali que a gente tá no circo, eu lembro que a gente já tinha parado o nosso circo, passou um circo lá em Boituva, dos amigos da gente lá, o Billy Barnum Circus, do Bira Louco. Né? O Bira é faleceu há pouco tempo, mas uma lenda, né, do mundo circense aí, um cara muito respeitado. E os filhos deles também, muita gente boa. Eu lembro que tinha o Raul, que também é falecido, cara, mas ele... A primeira vez, meu pai chegou nele e falou assim, ô Raul... Deixa meu menino entrar num Globo desse aí pra ver. Ele anda bem de bicicleta, rapaz. E ele sabia que começava o Globo da Morte pra agora falar pra todo mundo. Você já vai falar, né? Não, peraí, segura isso aí. Então tá bom. Segura. E aí o Raul pegou e colocou eu pela primeira vez dentro do Globo. Mas foi só no período que ele teve ali na nossa cidade. Tá. Em Boituva. Mas você não se apresentou, você foi lá pra testar o Globo. Ficava lá, Mas Entendi. assim, tinha 12 anos ali, não tinha muito aquele negócio assim, né? Era novo, você... Não tem aquela pegada de, eu já ando, eu já faço. E aí foi passando, né? E passou alguns anos. Eu lembro que o Louro foi outro nome importante na minha caminhada de Globo. O Louro passou por Boituva, com o circo dele, com a família dele. Tinha o Globo também. Meu pai fez uma boa amizade. Na verdade, o meu pai fazia muita amizade com o pessoal de circo, assim, né? Que passava lá por Boituva, ele sempre apoiou, sempre ajudou, sempre ia, né? Então foi bem bacana, assim, esse período, né? Das pessoas passarem lá. Então hoje a gente também é muito conhecido no mundo circense porque eles passavam na nossa cidade, a gente se apresentava, ajudava, e, enfim, o que a gente podia fazer. E eu lembro que o Louro tinha o Globo. Aí eu já tava numa idade, eu tinha, sei lá, uns 17 anos ali, e aí já sabia mais o que queria, né? Aí meu pai falou, olha, tem um Globo lá, você não quer ir lá pra ver? Porque aquela vez você fez, mas você era pequeno e tal, você tinha 12 anos. Eu falei, vamos lá pra ver. Nesse meio tempo, um amigo nosso lá de Paranapanema, o Baixinho, do Motoclube Aloprados, ele fazia um evento, que na época os eventos motociclísticos da década de 90 era era diferente. Tipo assim, tá tendo um evento em Paranapanema ali, né? Que é pro lado ali
Angatuba, Avaré ali, aqueles lados. Sim. Cara, mas vinha gente do Brasil inteiro para aquele evento, né? Não tinha muitos eventos. E aí o baixinho falando com meu pai já tinha aquele negócio do circo, a gente ia pros eventos e brincava um com o outro, e meu pai tinha um chicote, estralava o chicote dele, cortava o cigarro na boca dos caras. Eu levava, meu pai tinha um triciclo, levava a bicicleta de uma roda, eu andava de bicicleta de uma roda no meio do povo. Isso nós temos foto. Tem a foto que eu tô no circo, no monociclo, mas já dá pra ver, ter mais ou menos a ideia. E aí, o baixinho falando, Cigano, você não tem o Globo da Morte, cara? Porque o Globo da Morte num evento ficaria muito legal. Meu pai falou, olha, cara, vou falar pra você que tem um amigo que tá em Boituva com o circo, e eu vou conversar com ele. E meu pai conseguiu falar com o rapaz e ele entendeu, falou, não, dá pra fazer, um final de semana só. O circo geralmente ficava um mês na cidade, né? Sim. Meu pai tinha um caminhãozinho, carroceria lá, um Fordinho, aqueles Fordinho antigo, jogou o Globo em cima, as motos, uns colchão embaixo de uma lona, assim, né? Enrolou tudo. Foi um carro, porque não cabia todo mundo, 3 dentro do caminhão e um pouco de gente no carro. Chegamos no evento, montou. Naquela época, o pessoal das antigas aí de motociclismo vai lembrar. Tinha um jornalzinho de motociclismo. Eu não lembro o jeito, se era o nome dele direito, se era motociclismo, motociclistas, alguma coisa assim tinha a ver. E era um jornalzinho que circulava nesse meio. Então ali tinha as propagandinhas, né? As coisas. E aí ele estava lá no evento, tirou várias fotos e fez uma materinha. Mas, cara, ficou muito top a matéria. Cigano e o Globo da Morte. Que Cigano era o apelido do meu pai. E falando do Globo da Morte. Aí pôs lá um texto, beleza, e as fotos. Cara, começou o pessoal ligar pro jornal. Porque aí tinha o contato do jornal. Sim. Porque na época também não tinha celular. Nós estamos falando de telefone fixo, né? Meu, os caras ligavam, viu? Esses caras, você não tem o contato deles, você fez a matéria deles. Eles pegou e falou assim, cara, Cigano, faz uma propagandinha no jornal que pro pessoal ver seu telefone, porque eu fico passando pra todo mundo e dá trabalho, né? E meu pai pegou e falou, não, faz aí, Cigano Globo da Morte, shows e eventos e não sei o quê. Cara, começou a bombar de gente procurar. O Louro fez com a gente um tempo, até onde deu pra ele fazer, porque ele também tinha o espetáculo do circo. Então ele tirava o Globo, naquele final de semana não tinha Globo da Morte. Depois aí, já durante a semana já chegava e já tinha o Globo, mas era muito corrido pra eles. O cachezinho até que era legal pra época. E aí foi quando o Louro falou que não ia dar mais. E aí meu pai falou, puta, e agora? O pessoal tá me ligando, tá precisando. Aí ele falava, ó, pessoal, tô sem o Globo da Morte agora e tal. Eu tava fazendo uns eventos só. É de um amigo. Ô, louco, Cigano, putz, isso aí é muito top. Foi até que ele falou pra mim, viu, por que a gente não compra um Globo? Vamos pra cima. Eu ia te perguntar isso. Ô, Cigano, me ajuda aqui. Como é que se compra um Globo, cara? Cara, ele... Você constrói? Como é que funciona? Quem que faz o Globo Antigamente, a história que eu conheço, você estava falando da história do Globo, né? De 1912. Na década de 50, eles falam 50, acho que é 50 mesmo. Chega no Brasil um italiano chamado Guido Conci. Ele traz da Europa um Globo da Morte. Entendi. E ele ensina aqui no Brasil algumas pessoas que hoje é referência pra gente, os antigão, né, que a gente fala aí, algumas famílias aí, os Aires, né, os Dantas, poxa, várias famílias assim que fazia Globo da Morte. E aí eu sei que tem um cara que é referência no Rio Grande do Sul, que fabrica Globo da Morte. Inclusive eu comprei um em 2005 dele, quando eu vim da Europa. Em 2005 eu compro um Globo dele com meu pai e tal. Já é um Globo já mais moderno do que a gente tinha da época. O nosso Globo ele tinha quase 5 metros de diâmetro. Você ia dar um loop no Globo, era uma eternidade. Você entrava na adrenalina assim, ó. Cara do céu. Hoje o pequeno é um tiro, né? Já dá uma volta. Né? Mas, pô, era uma eternidade pra dar uma volta naquilo. E a gente, naquela época, então, foi feito alguns Globos aqui no Brasil. Através desse Globo do Guido, pessoas tiram a medida. Sei. O cara serralheiro chega, olha, não, consigo fazer isso aqui. O cara põe na cabeça dele e faz. Entendi. Eu sei de uma história que um cara de circo tombou a carreta dele lá no Rio Grande do Sul. E esse Marques o Milton é de Guarani das Missões. Ele fabrica Globo lá. Ele fabrica implementos agrícola. Mas o cara chegou lá com o Globo torto, com as peças que avariou. Ele arrumou. E o cara falou, você consegue fazer um? Ele falou, faço. É mais fácil do que arrumar. Cara, ele virou uma referência. Hoje ele exporta a Globo da Morte pra fora. Que legal, cara. Mas assim, hoje, que eu falo pra você, tudo tá muito caro, né? Então, quanto é o Globo da Morte? Só pra... um Globo simples hoje, que não tem o sistema de roda,
né? É só E o globo você mesmo, só os desmonta. pezinhos, isso, Tá. os pezinhos de apoio, vai estar na casa dos seus 90 e poucos mil, 90. Pô, você tá brincando, cara. É isso tudo. Só que assim, tem pessoas que falam assim, não, eu faço por menos, porque se você for ver quanto tem 2.000 quilos de ferro, quanto tá o quilo do ferro, Eu entendi. talvez fique mais barato, não vai ficar tão caro assim, porém... Não fica bom. Não fica então, bom. porque o globo, se você não fizer ele certinho, você anda como se estivesse andando numa rua esburacada. E como é que você faz manobra? Como é que você solta uma mão da moto? Cara, e é uma pressão tremenda ali. Eu tenho, sei lá, 86 quilos, 88 quilos. Você na moto, num looping descendo, você tá com o dobro do seu peso. É força G. E se você pega num soco ali, você tá arrebentando com a moto ali. Cara, estoura muito o retentor da bengala. Até que a gente aprendeu a não... Porque nós endurecia ela no óleo. Entendi. Estourava o retentor, porque não podia afundar muito. Aí, com os anos, vai pegando, vai aprendendo. Um amigo falou, não, faz uns tarugos de ferro, empurra a mola pra dentro, ela vai ficar mais forte e deixa o óleo original. Cara, parou de estourar. Mas era assim, estourava, era só óleo. Aí pegava óleo dentro do globo, às vezes dava acidente. Cara, tem um monte de coisa que pode acontecer. Entendi. Mas e um globo top? Com roda? Passa dos seus 100 mil. É mesmo? Tem globo de abrir, né? Sistema hidráulico. Cara, tem globo pra todos os gostos. O cara quer que a porta abre sozinha no hidráulico, tem. Cara, olha que Sistema de motor nas rodinhas pra ele andar sem fazer força. Olha que doideira, cara. Na minha cabeça, é uma coisa artesanal. Né? A hora que eu vou dar minha leitura. Tô aprendendo aqui. Sim. É isso que eu falo. Isso aqui eu gosto muito de sentar aqui porque eu aprendo, cara. Não. E na minha cabeça era uma tradição passada de pai para filho. Porque vem pra mim do circo antigo, né? E eu sempre olhei pra aquela estrutura de globo e eu sempre achei um negócio muito rústico, cara. Muito... Não tinha nada assim que eu olhava e falava, nossa, isso aqui é muito tecnológico. Não, cara. Eu falava, é um globo. Exato. É um globo. Mas não é, cara. Eu tô vendo que tem todo um mecanismo por exemplo, por trás. tem as cantoneiras que é forte, que é onde a gente põe o parafuso. As malhas, no caso, as barras chatas, elas são trançadas. Entendi. É pra ter mais resistência ali. O que eu falo pra você? As peças numeradas, a dobra da cantoneira de cima, porque você calandrar, que tem as calandras, né? Você calandrar um perfil de cantoneira reto é uma coisa. E você calandrar aquele ângulo, por isso que eu falo que não é qualquer um que faz. Você vê que ela tá pra dentro, ela tá negativa, curvada, ela tá mais... Cara, é aí que tá a técnica de quem fabrica. Entendi. Então não é fácil, né? Às vezes dá pra fazer de algum outro jeito, mas... Cara, é... Por isso que o pessoal paga o preço. O pessoal que roda comigo, meu globo é de 2005. O pessoal fala, seu globo é um tapete, não tem soco. E não tem mesmo. Você pode tirar a mão assim, que você não vai cair por um soco, né? Agora, quando você chega... Bom, você tem uma equipe, né? Quantas pessoas tem na equipe hoje? Hoje o negócio tá chique, né? Antigamente a gente viajava com muito mais gente. Era uma festa, né? Via meu pai, amigos, a gente que rodava. Às vezes a gente que rodava, que precisa... Hoje a gente entende, a gente profissionalizou. Até então sempre foi uma diversão. Eu já cansei de dormir fora do ônibus, embaixo do ônibus, num colchão. Cara, era bem louco. Era bem, tipo assim, marretão mesmo. Era de qualquer jeito. A gente foi profissional. Eu fui profissionalizando vendo as equipes também de wheeling, né? Que a gente tinha contato, os amigos, né? E fazendo uns negócios bonitinhos. Os caras fazendo um negócio da hora, uma estrutura bonita. Eu fui em 2005 pra Europa. Lá eu chego, vejo todo mundo rodando no globo com as mesmas roupas. Na nossa época era cada um com uma cor, um capacete, outro com capacete aberto, outro fechado. Camisa de xadrez. E a gente viajava em muita gente. Então, tipo, não descansava, rodava no globo, dava apagão na vista, não entendia o porquê. Depois de alguns anos, um amigo falou, cara, o apagão da vista é a alimentação, é o descanso. É tudo isso, cara, tá envolvido. Você não pode comer um pratão de comida antes de rodar, mas você também não pode rodar de barriga vazia. Então, um pouquinho antes, come um pão, toma um copão de refri, dá uma glicose, né? Faz alguma coisa assim, dá aquele... Então, a gente viajava assim. Hoje eu tenho viajado em 4 pessoas, 3 pessoas. No mínimo 3, mas 4, 5. Às vezes tem mais pessoas que querem ir passear, a gente leva. Mas a equipe mesmo, para mim poder fazer o que eu faço, eu não preciso mais do que 3. É eu e o outro piloto que é a mão de obra especializada de montar o globo, porque a gente sabe como montar.
uma pessoa para ficar ali e apoio. Joga um parafuso, puxa uma corda, ajuda a gente a carregar, abre a porta e fecha na hora da apresentação. Quem pilota o caminhão? Você mesmo? Agora a nossa equipe teve várias coisas, né? O caminhãozinho velho, o Zone Beam antigo, depois teve caminhão, ultimamente a gente tava com a Dodge Ram puxando um trailão quinta-roda, uma estrutura bonita. Boa. Agora eu comprei um ônibus, um Marco Polo, um GV 1150, trucado, grandão, bonito. Cara, agora eu tô indo com o ônibus. O ônibus ficou mais gostoso porque ele é um tiro, é um ônibus de câmbio longo. Rapaz, aquilo voa. Mas é um camarim, então. Camarim, tem cama dentro. Ele é um motorhome, né? Mas ele tem a porta que entra o globo desmontado atrás. Ele tem uma rampa, um sistema de rampa, e ele vai de lado sendo puxado por um cabo e com as rodas ele já entra todo carregado. Que legal. As motos eu ponho depois na mão. Mas aí depois do globo pra frente tem a beliche, tem a cozinha. Sim, dá um conforto. Tem um ar-condicionado, né? Já dá uma melhoradinha, né? Mas eu preciso rever isso daí, porque fui fazer um show em Primavera do Leste, lá perto de Cuiabá, rapaz. Não tinha ar-condicionado da conta daquilo, não. Aquilo virou um forno. Misericórdia. Um lugar quente, cara. Mas assim... E eu pretendo, mais uma vez, mudar a minha estrutura. Não pensando só no visual. Porque se fosse no visual, ficava... com a Dodge e o trailão quinta roda, que aquilo era top, né? Na estrada, não tinha um. Ó, eu entrava no meu... tô viajando, por exemplo, terminei um show lá em Brasília e tô voltando embora. 1.000 quilômetros. Aí, cara, você chegava em casa, ou a hora que você parava, porque eu tocava o dia inteiro, né? Você olhava o Instagram, porque tem no ônibus lá, né? Eu deixo o Instagram lá no ônibus. Sim. O pessoal fazia o vídeo, e marcava. Eu ia compartilhando, o pessoal, e acho que outras pessoas foram vendo. E então era muito legal, cara, porque chamava atenção demais, né? Na carreta do trailer, no caso. Então o pessoal marcava tudo. Foi bem bacana esse período aí do trailer. Mas o ônibus é mais conforto. Mas eu tô agora partindo pro lado assim. Eu acho que em todas as áreas tá faltando mão de obra hoje, né? Tá todo mundo sofrendo com isso. Eu não mexo só com globo, eu tenho terraplanagem, eu mexo com caminhão de caçamba de entulho, eu mexo com várias coisas lá. Não tem mão de obra, cara. Então eu pretendo facilitar o nosso trabalho. Eu pretendo... Sei lá, o que me facilitaria montar um Globo da Morte hoje? Um MOOC, sabe? Mas eu também não quero perder aquela estrutura diferente chegando num evento. Então eu quero ver se eu faço alguma coisa legal que agregue o MOOC e eu consiga continuar fazendo. E se pegar e que eu acho que o futuro da minha equipe vai ser minha esposa e a minha filha pequena, porque a minha filha pequena é terrível. Ela tá com 3 anos e pouco, mas ela pegou um overboard com aquele carrinho, você vê que ela tá fazendo com aquilo... Ela não tem medo. Então, eu acredito que, como se diz, gradativamente, na hora que ela estiver andando na bicicleta sem a rodinha, na hora que ela pegar a motinha dela... Já vai colocar dentro do Globo, Cara, né? eu acho que a minha esposa também, a hora que ela treinar, fazer alguma coisa ali, ter um período de treino mesmo, eu acho que o Globo vai continuar com a minha família mesmo. Aí vai ser eu e as minhas meninas, né? Eu falo. Então, minha percepção não tá errada. Porque eu tinha essa percepção de que era uma coisa que passava de pai para filho. Então... Acho que é isso mesmo, né? E eu tinha essa percepção, sempre tive essa percepção de circo que tinha a ver com essa cultura nômade, com essa cultura de, cara, não tem parada, a minha parada é o circo, eu vou ali, eu vou acolá, não sei o que lá. Que tem tudo a ver com a cultura cigana também. Cara, essa semana retrasada, passou um circo lá dos Los Agadi, uns amigos meus, eles estão lá em Vinhedo agora. Cara, eu gosto muito desse pessoal. E... eles falaram, rapaz, nós estava saindo de lá de Americana com o circo, e a carreta abriu assim, o menino não viu, quebrou um postinho daqueles de concreto com tela de alambrado. Sim. E eu preciso lá arrumar, cigano, eu precisava de um poste, eu precisava de um pedreiro, você não consegue arrumar? Eu falei, cara, é difícil, mas o poste eu tenho, porque lá tem bastante postinho na minha chácara lá, que até que eu falo das caçambas que chega lá, eu falei, não, poste eu tenho meio saco de cimento, eu tenho uma lata de areia, vamos lá resolver. Aí nisso foi um pessoal junto, chegou lá, cara. O menino assim, vendo eu fazer a massa ali do cimento, nós já tinha feito o buraco, ele olhando, eu jogando cimento, misturando com areia, colocando a água e batendo ali, ele falou assim, cara, é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, um menino de 20 anos que é nascido em circo, ele nunca viu como que é feito uma massa de alvenaria, cara, porque a vida, que você tá falando, realmente passa de pai para filho. Os ensinamentos em circo é sempre assim, a criança ele escolhe, o pai mostra o caminho e fala, ó, aprenda a fazer esse número aqui, que agora... Porque de época em época, os números, eles ficam em falta, ou acende muito, aí as pessoas vão
partindo para outros números, então malabarismo, Sim. a bicicleta, o monociclo, o trapézio. Então eles vão, né, vão se reinventando ali, vão aprendendo e vão fazendo. E realmente o pessoal vai passando de pai para filho. No caso do meu pai, nós não tínhamos globo, mas o circo, a arte, o incentivo, vamos comprar o globo. A gente comprou um globo usado na época. E foi onde eu aprendi. Cara, na verdade, assim, eu fiquei treinando, né, o globo no Circo do Louro, esse amigo que meu pai vendeu os shows na época. Depois que ele foi para longe, a gente para com o evento, mas o meu pai adquire um globo. Só que aí ele falou, olha, os próximos eventos não tem como, mas agora tá na sua mão, vamos fazer? Eu falei, vamos. Eu sempre apoiei. Meu pai falava assim, rapaz, tô precisando de um soldador. Eu ia lá e aprendia a soldar. Entendi. Eu tô precisando pintar tal coisa. Eu aprendi a pintar. Cara, tudo isso eu aprendi por causa do meu pai. Então foi muito bom pra mim, porque hoje eu sou autossuficiente em muita coisa. Boa. Na minha equipe mesmo, vou fazer alguma coisa, eu faço. O carrinho do Globo, esse carrinho, que a gente tá falando os valores de Globo. Esse carrinho foi eu que fiz. Mas se eu vou comprar, eu pago muito caro. Então eu faço. Eu vou lá, eu compro a roda da empilhadeira, eu compro o rolamento, eu faço o eixo. Agora, Cigano, não é uma coisa que você fala assim, pô, vamos treinar alguém para virar piloto de Globo, né? Eu acredito que, assim, a mão de obra tá difícil, mas também você ter alguém que fale, cara, vou treinar você para ser aqui meu segundo piloto, meu terceiro piloto, sei lá o quê. Porque vai chegar uma hora que o Cigano vai falar assim, eu tô cansado, velho. Eu preciso ter uma equipe, não é? E eu vou ser o empresário do Globo, mas eu tenho minha equipe. Então eu levo toda a estrutura. Caminhão, Globo, 2 Globo, 3 Globo. Já tô te dando a fita aqui, ó. 3 Globo, não sei o que lá, e vários pilotos. Mas, cara, eu acho que é difícil você treinar alguém para ficar... Ou é só impressão minha? Cara, difícil. Tem alguém que chega lá, Cigano, eu quero aprender a andar no Globo. Como é que funciona isso? Na nossa equipe, em 25 anos, a gente formou 2 pilotos. 25 anos? Em 25 anos conseguimos formar 2 pilotos. E eles estão até hoje com vocês? Não, é assim. O Madeira foi da antiga equipe Super Sport de Wheeling. A gente se conheceu fazendo esses shows. Ele foi ali, foi aprendendo, foi indo. Ele pegou um certo know-how ali, né, uma experiência. Ele foi embora para a Europa. Lá ele faz o Wheeling. É que nem o parque do Beto Carreiro, que tem o show de moto lá, dos meninos lá. Sei. Ele faz isso lá na Itália. Ele fazia isso no Mirabilândia. Legal. Então, só que ele rodava no Globo e também fazia as manobras da moto, porque ele era piloto de Wheeling. Então o Madeira trabalhou com a gente, aprendeu com a gente e foi para lá. Outro piloto era um amigo meu de escola, de Boituva, que na época foi num evento comigo, montou o Globo comigo, ajudou, ficou ali e ficou... doido. Doido. Assistiu o Globo. Cara, assistir no circo, o Globo é uma coisa. Igual você já foi lá, você já viu lá em Interlagos, já viu lá no Flavinho lá? Já. Cara, você olhar dali de pertinho é outra adrenalina, é um negócio diferenciado. Ele viu do mesmo jeito. Cara, ele falou pra mim, eu quero aprender. Eu falei, cara, eu não tô montando Globo na chácara, o pessoal fala que vai aprender, mas não dá muita atenção. Ele falou, não, cara, tô falando pra você. Eu quero ir. Eu quero fazer. E eu montei o Globo lá e ele aprendeu, cara. E viajou comigo muitos anos. E depois ele foi pra Europa, trabalhou lá, tudo. E ele... eu tava falando de Primavera do Leste, do ar-condicionado, né? Você vê o assunto, vai puxando. E o ar-condicionado que instalou no ônibus foi ele. Porque hoje ele mora lá em Primavera do Leste, ele trabalha com ar-condicionado, ele mudou pra lá com a família dele. O Globo ficou na história dele, né? Então eu tive o prazer de ver ele poucos dias atrás, o Fabiano. Até ele assinava Fabiano Cigano, né? Por causa que o Cigano é o sobrenome que a gente... Como se fosse um sobrenome, né? Artístico, um sobrenome da nossa família, né? Da nossa equipe do Globo. Boa. E o que você tá falando aí... eu acho assim, o meu irmão na época, ele não quis aprender o Globo. Meu irmão sempre... Ele ia mais na igreja, fazia as coisas dele e tal. E eu ali, ralando com o Globo. E... hoje eu não tenho, cara. Se não der certo isso que eu falei da minha família, da minha pequena... cara, talvez vai encerrar comigo. Ou eu posso chegar a uma idade de não conseguir mais rodar, porque eu tenho muita dor na coluna já, nas costas, assim. E é por causa do Globo. Já conversei com vários médicos, já passei... Fiz o que tinha que fazer e tudo que eu falo que eu faço, eles falam. Eu dirijo muitos anos, entendeu? Então é de dirigir, é de rodar no Globo. Se eu tiver ali, se eu ensinar a minha filha, de repente, ter pessoas para trabalhar comigo que não tem mão de obra direito,
eu posso ainda perdurar isso daí. Eu só levar o pessoal e ficar ali admirando, cuidando, administrando. Mas se não tiver mais, eu acredito que aí vai ser uma pausa. Porque eu não gosto de falar o fim, porque eu não venderia as coisas. Eu não vou vender o Globo, não vou vender as coisas. Vou deixar lá. Uma hora ou outra surge alguém de novo, né? Tá certo. Então é isso que eu acho que é o futuro da equipe. Né? Boa. Vamos falar da atividade. Porque assim, o Globo da Morte, cara, é muito legal, ó. A gente pode falar, vamos lá, eventos de grande porte. The Town, o que mais? Festival 2 Horas, que eu já vi você lá. Flavinho, Lucky Friends, né? Isso. O Lucky Day. Eu já tive lá no Moto Capital. Moto Capital, o que mais? Barretos. Cara, aqueles mega que fazia na época em Caraguá. Tá, lembro. A gente fazia. Ok. Já tive no Rodrigo Faro, já tive no Ratinho. Boa. Já fiz... Na época, o nosso Globo aqui em São Paulo foi montado pro pessoal dos Torres. Porque era um senhor, né? O Celso Torres. Charles Torres. Cara, eles gravaram um comercial na época. Lembra que ele comprou a Kazinski? Ele era dono de uma empresa de amortecedor e ele comprou a marca Kazinski época. Não lembro. E ele era um senhor. E montaram o Globo num heliponto. E fizeram tudo. E foi o nosso Globo. Então, a gente fez muito trabalho legal. Muita passagem pela televisão, muita coisa. Agora, como é que começa no Globo? Vamos falar da técnica ali agora. Vamos falar de tudo do Globo, vai. Vamos lá. Isso, como é que você começa no Globo? Chegou lá com vou entrar com a moto. Não é assim que começa, Exato. Né? Todo mundo fala pra mim assim, ou eu escuto. Hoje a gente acostuma. Porque no começo, quando eu era mais moleque, adolescentão, assim, o cara falava, rodar... Assim, eles fazem desse jeito. Rodar assim, eu não rodo não. Mas se eu entrar assim, pelo menos eu faço. Eu escutava aquilo, cara, era um tapa na minha cara, porque eu ralei tanto pra aprender. E todo mundo rala pra aprender Globo. Todo piloto de Globo sabe disso. Mas depois a gente vai aprendendo. E aí, só faz uma pausa. Não tem muitos pilotos de Globo, né? Você tava falando comigo que quantos são no Brasil, assim, mais ou menos? Uma estimativa. Hoje em dia, eu vejo assim, a maioria dos pilotos de Globo tá num grupo, que a gente tem um grupo de pilotos de Globo da Morte, né? Não passa de 100 pessoas ali. E nem todos são globistas também. A gente fala globista, né? No mundo circense é globista, né? Entendi. No nosso mundo de eventos e moto é piloto. Então não tem muito. E os pilotos que tem, os caras que tem, vai muito pra Europa. Lá tem as equipes lá da Europa, eles vão muito pra Europa. Trabalham lá, ficam anos lá, porque a realidade de lá é outra, então eles são muito bem valorizados. E é que nem eu falo, eu sou um cara que eu pago hoje um cachê a nível Brasil muito bem. Eu pago como se fosse na Europa. Porém, o que não é ruim porque eu não faço show toda semana. Uhum. Se eu fizesse uns 2 shows por mês, tem mês que eu faço 4, mas tem mês que eu não faço nenhum, no outro eu já faço 1. Vai dar uma média aí de 15, 20 shows no ano, né? E o Globo também, por ser uma estrutura complicada, ele não é uma atração muito barata. Eu tenho que... o preço do combustível, a comida na estrada, a equipe vai... Sim, o local, o tamanho do local para encaixar. Exatamente. Então, eu ainda valorizo bem. 100 pessoas, cara, é muito pouco, cara. É pouco, Se você for olhar, pouco mais de 100 pessoas aí. Cara. Porque assim, os circos, a gente põe aí, acredita que tem no Brasil... Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas, 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu não sei direito, mas eu vi esses dias um Instagram falando que existe
não sei se, sei lá, um pouco mais de 70 circos É pouco também. pelo Brasil. É pouco. É. É pouco. E eu não sei de onde eles tiraram essa média, mas é o que eles estão falando. Então você põe aí, tem circo que não tem globo. Uhum. Tem circo que é 2 globistas só que roda. Tem circo que tem 1. Tem circo que roda com 5 motos, 6 motos. Né? Entendi. Então, você vai pegar uma média assim, vai ficar nessa... Entendi. Não vai ter muitos. E outros que tem, tá pra Europa. Tem bastante brasileiro na Europa. Tá. Inclusive, um piloto que trabalhou comigo nas outras temporadas tá pra lá também. E a gente começa no globo, então, sem a moto. A gente começa de bicicleta, que foi o que você me falou, né? Cara, é assim, o globo... Eu comecei com bicicleta. Tá. Eu fiquei lá no Circo do Louro pedalando. Você entra, cara, no globo com a bicicleta. Primeiro que você já não consegue parar direito ali. Porque você... por ele ser assim, né? Ele é redondo assim. Uhum. A tendência é puxar. Você não tem parte plana, né? Isso. Você Então, já entra, a já roda fica fica meio... ali puxando. Você dá uma viradinha no guidão, ela já desce lá no meio. Entendi. Então, você tem que criar uma... Ó, os caras falam, ó, você aprende a balançar aqui. Um balancinho. E sai com a bicicleta pedalando firme, já olha e já sai. Você começou a girar ali com a bicicleta, você vai pegando a manha. O problema é criar resistência da tontura. Sim, é isso. Então 6 voltas. Isso é difícil. No outro dia, você fica dando o dia inteiro ali 6, 7 voltas. 8, 10, sei lá. No outro dia você volta a treinar, você não consegue dar 3. Uhum. Você tá com o corpo, acho que cansado, não sei. Depois você volta, você já consegue passar de 7, de 10, você dá 15 voltas. E isso é gradativo. Eu lembro que quando eu tava rodando... Só que assim, dar as voltinhas aqui embaixo é uma coisa. Agora, rodar com a bicicleta mais no meio, como se fosse uma moto, aí você tem que dar um gás. Aí já tem que ter um preparo físico. Hoje eu já não consigo mais, né? Você tem que dar um gás, cara. E aí você... Eu lembro que eu girava assim, tipo, tava dando umas 50 voltas. Eu falei, cara, 50 voltas? Já dá pra fazer uma gracinha. Aí entra o cara de experiência com a moto com você na bicicleta. Então você para a bicicleta ali no meio, o cara sai com a moto, você sai baixinho, se envolve no meio ali, faz algumas coisinhas. Então assim eu comecei me apresentando. Entendi. Eu tive minha oportunidade de apresentar. Cara, eu lembro que eu comprei minha primeira roupinha de Globo. Eu não tinha bota. Poxa, hoje a gente tem patrocínio, né, cara? A ProTorque fornece muita coisa boa pra gente. Boa. Protege todo mundo da equipe, tudo coisa de primeira. Mas na época eu usava aquelas botas de bombeiro da época, sabe? Aquela botinha de bombeiro, era aquilo que nós usava. Cara, se você bateu o pé ali, você quebrava. Era só pra falar que tinha uma bota, mas não... Cara, rodava com aquela botinha. Capacete, eu lembro que uma vez um amigo do meu pai, num evento, catou aquilo e falou, Cigano, você deixa seu moleque rodar com isso aqui? Isso aqui é um capacete antigo de fibra. E ele não tem nenhuma borrachinha embaixo. Olha aqui, cara, dá pra sentir o negócio pinicando, vai cortar o pescoço do moleque se ele cair, cara. Para com isso. Eu lembro que meu pai não falou a verdade, cara. Eu nunca pensei nisso. A gente tô falando, não tinha aquela experiência. Meu pai correu assim, sempre teve loja de moto dentro dos eventos. Ele caçou lá, achou capacete de cross, comprou 2 capacetes. E nós cuidava do capacete, é a melhor coisa. Um evento que nós fizemos em Cascavel também foi que ele comprou a primeira vez um colete pra gente, daqueles antigos que era de plástico. Um plástico, plástico mesmo, aqueles plastiquinhos fracos. Cara, mas ali a gente tava começando. E com a bicicleta, eu fiquei tempo com ela. Até que um dia a gente tinha um piloto que tinha marcado de ir. Então sempre foi uma moto e uma bicicleta, o show. Aquele começo tava ótimo, o pessoal gostava, dava risada, era bicicleta junto com a moto. Esse cara não apareceu para fazer o show. Ele simplesmente furou com nós. Meu pai com um contrato assinado, tudo. Ele olhou para mim e falou, cara, eu já tava saindo. Porque aí, depois que você sai da bicicleta, uma pessoa te ensina a balançar a moto. Porque aí a moto não tem como você ficar errando ela aí pro meio, você não consegue sair. Balançava a moto, saía, o cara segurava... Aí eu já parava, eu ficava saindo e parando, eu já tava bom nisso, sair e parar. Eu não tava ainda cortando, a gente fala corte, né? A gente não tava cortando. Cara, de repente, meu pai olha pra mim e fala, ele não veio, tá na hora do show, você vai fazer o que você sabe na moto, com a moto. E um outro carinha, que trabalhou com nós, o Noel, ele é falecido também. O Noel, ele também tava dando umas pedaladinhas de bicicleta. Uhum. Cara, ali foi tipo assim, eu que não tinha muita experiência na moto, fui pra moto, e ele que não tinha muita experiência na bicicleta, foi pra bicicleta. Ainda bem que o Globo era o maior, o grande. Se fosse o que eu tenho hoje, aí, meu amigo, não ia ter dado muito certo, não. Cara, eu saí, ele saiu, a gente... O primeiro foi aquela adrenalina, depois a gente foi acostumando, a gente foi ficando... Cara, e o showzinho foi razoável, não foi aquela coisa, mas foi feito. Não deixamos ninguém na mão. O pessoal da cidade
dava pulo de alegria, gritava, tirava foto com a gente. Então, tipo assim, eles não sabiam a qualidade ou sei lá. Entendi. Mas foi feito. Mas então aí, vamos lá. Você começa na bike, já entendi. Aí vamos lá, vamos para as motos. Que tipo de moto é ideal para fazer o globo? Nessa época aí, nas épocas antigas, meu, eu já vi, eu sei de histórias da época do Guido Conce, lá que eu tava falando deles, desse pessoal aí. Eles usavam Java. Eles usavam aquelas motinhas que tinha. Zundap, não é Zundap? Sei lá, umas motos antigas, cara. Eles usavam essas motos. Na década de 80 ali, CG bolinha, aquela CGzinha do tanquinho redondinho. Sei. Usava aquelas motos, mas era tradicional 2 tempos, né, no circo. Então, RD, TT. Eu aprendi na TT. Então, a minha primeira moto no globo foi a TT. Não, e o som fica bonito. É diferente. Porque você tem um globo, ele tem um fechamento. Tudo bem, não é tudo fechado, mas ele cria um eco dentro. Parece que aquele barulho tá... E aí você põe uma 2 tempos, tudo a ver. E na época, o primeiro motor, pra mim entender que a bicicleta eu pedalo, e tipo assim, pra mim rodar com o motor, eu lembro que nós tínhamos uma mobiletinha, cara. Aí ele falou, ó, sai pedalando, ela vai ganhar força aqui, depois você fica no meio ali só pra sentir. Foi o primeiro motor que eu rodei, foi a mobilete. Entendi. Depois, aí eu, na minha casa, aprendendo, o globo ficava montado lá, eu entrava no globo, uma garrafa assim de 2 litros, cara, colocava no pé assim do globo. Né, uma moça que trabalhava na chácara do meu pai lá, ela abria a porta, eu entrava, a porta ainda abria pra fora, pra baixo, que hoje é normal abrir pra cima e pra dentro. Tá. Pela segurança, né? Até, por exemplo, estoura, a porta abre e você se arrebenta. Então, até nisso foram mudando com o tempo, né? E eu entrava, ela me dava a garrafa d'água, colocava no meinho ali do globo no chão, ela fechava pra mim e ia trabalhar e eu ficava ali, cara, com a minha TT. Balançava, saía, parava, saía, parava. Depois que você... aí a TT, eu lembro que na época, o Beto Carreiro, ele trouxe pro Brasil o pessoal dos Dantas, e eles trouxeram de lá dos Estados Unidos uma motinha chamada RT100. Essa motinha, você acha, se você pôr no Google RT100 Yamaha, ele aparece o modelinho dela. Era uma moto pequena, sem cilindrada, 2 tempos, só que já era mais moderninho o esquema do motor. Ele já tinha o injetor do óleo 2 tempos, já igual das motos, né? Lubimatic, sei lá, alguma coisa assim que fala, né? A embreagem não era que nem da TT, que era aquele varãozinho, né? Já era um negocinho diferente e tal. Então, essas motos foi muito... Nossa, na época foi... Todo mundo queria ter essa moto. Porque nós não tínhamos moto de cross para criança, para adolescente, que hoje tem muito, tem essas categorias, né? Na época não tinha. Então, o que você tinha de menor era uma TT. TT era defasada. Cara, chegou essas motos. Aí, no decorrer ali dos anos, a gente conseguiu comprar 2 delas. E é as motos que eu rodo até hoje. Eu tenho uma outra moto que é reserva, é 4 tempos, mas o 2 tempos é um show. Então você roda com essas motos? Eu rodo com elas até hoje. Essas motos eu tenho 25, praticamente, não foi bem no primeiro ano a gente rodou de TT. Uns 24, 23 anos elas com a gente. Só que elas só roda no globo. Então, uma vez eu não lembro quem foi, abriu assim pra mexer, falou, cara, tá zeradinho essas coisas aqui, tá tudo zeradinho. Por quê? O globo entra, a moto... E a gente não tem como fazer uma tração de 10 minutos sem parar rodando. Claro. Não aguenta. Ninguém aguenta. Isso. Lógico. Então, assim, você entra, faz as manobras, dá 1 minuto e pouco, para. A moto parou. Eu não vou andar no evento, ficar esmirilhando a moto. Ela é só pra isso. Então, essas motos é muito nova. Tá lá há muitos anos com a gente e é elas até hoje. E essas motinhas pequenininhas. Que eu vou... Vocês vão ver aí, ó, o vídeo. Vou deixar um vídeo pra vocês muito top dela, o barulho dela, a sequência, apesar que você assistiu, né? Você viu. O barulho chama atenção. Não tem como. Se fosse pra fazer Bom, 4 tempos dá pra fazer, que você acabou de falar que você tem 4 tempos, mas, cara, de 2 tempos é outra coisa. Tem o som da adrenalina. Adrenalina do som. Ó, bora soltar. Vai soltando o vídeo aqui, ó. Vamos colocando o vídeo aqui que vai ficando bacana. E a adrenalina. O 4 tempos é legal. É legal porque você fica um negócio mais silencioso. Hoje nos circos estão usando muito 4 tempos. Então o próprio som meio que até... E eles não estão querendo escape barulhento. Eles estão modificando porque vem das gerações. Eles querem... Mas para eventos como você faz, que é geralmente lugar aberto, você tem que ter o som. Pois é. Eu até falo que se essas motos... Não tem peça aqui no Brasil. Mas como eu nunca precisei...
Qual que é a marca da moto? Tem Yamaha mesmo? É a Yamaha RT100. RT100, tá bom. Beleza. Essa daí não tem no Brasil. Por exemplo, como que eu vou conseguir uma peça quando eu precisar? Alguma adaptação dá pra fazer, mas dependendo do que é, ou faço engrenagem, ou alguma coisa. Só se eu fizer assim, né? Tem que usinar. Usinar, é. Mas eu vejo hoje, cara, tem muita motinha. Eu tava vendo agora, tem umas motinhas 100, 2 tempos também, que é pra... Ó, você pega aí as Kawasaki pequena pra... Eu vou fazer show, às vezes eu vejo lá as baterias do motocross, os molecadas saindo com aquelas motinhas 85, aquilo anda demais, cara. Você pôr no Globo aquilo lá, dá conta. Porque o Globo, muita gente pensa, roda quanto por hora ali dentro? 100 por hora? Essa é a minha pergunta. Quanto roda? Cara, se rodar, sei lá, 50 por hora tá estourando. 40 por hora. É mesmo? Porque a volta é muito rápida, é um segundo a volta. Então, parece que você tá no gás. É que a velocidade que dá ali, quanto mais aumenta, menos a gente aguenta. Aí você já não chega... A garganta seca, cara. Assim, cara, é força centrífuga, é um negócio absurdo. Então, é que nem um piloto de avião. O piloto de avião, ele sofre o efeito G em decorrência da aceleração. Essa aceleração, num piloto de avião, ela é real, porque você tem o empuxo ou a queda, você tem a força G. Como é que eu simulo uma força G num treinamento de piloto de avião? Centrífuga. Então você tem equipamentos que geram um giro centrífugo e aquilo cola o piloto no banco para ele ter ter a sensação, respirar, poder movimentar o manche, criar movimento. Aquilo é força G. Você consegue assim chutar? Não sei se tem esse estudo. Deve ter aí, a gente que não sabe. Quanto de força G você tem no corpo girando ali com a velocidade de 50 por hora? Você tem uma ideia, não? Cara, uma vez tinha um professor de física, ele chegou num evento assim, ele falou, eu sou professor de física. Eu falei, cara, fazer um cálculo. Uma matéria que eu não... O que eu era muito ruim. Ele deu risada, ele falou assim, ó, vocês giram quantos por hora? Aí eu falei pra ele, cara, uns 40. Aí eu quero saber seu peso. Ele falou, isso. E você pesa quanto e tal, não sei o quê. Aí ele falou, olha, cara, você sobe, quando você desce com o dobro do seu peso. Entendi. Eu falei, então por isso que afunda a mesma moto, porque a gente aqui em cima não consegue afundar ela, mas quando desce ela afunda, ela soca. E aí ele falou alguma coisa, eu não sei direito, mas deve ser isso, a gente deve dobrar o peso da gente, sei lá. Porque o que a gente sente ali é, cara, a gente sai... Se você tá bem alimentado, é difícil de escurecer a vista, mas dependendo... É que hoje a gente tá fazendo isso... Tá tão comum fazer o Globo, tipo, eu já não tenho mais aquela adrenalina de... Vai ter o show. Pra mim é normal. Então tá bom, vou fazer minha apresentação. Então eu tô quieto ali fora, tô de boa, o pessoal chega, conversa com a gente troca ideia com todo mundo. Então não dá aquela adrenalina. Eu vou começar. Aí eu tenho que ficar respirando forte pra ver se o coração acelera um pouco, pra hora que entrar lá não dá tanta diferença. Porque se você entra num modo tranquilo... balança a moto e sai, cara, dá uma escurecida na vista. Eu acho que o coração entra no modo, tipo, precisa bombear sangue. Dá aquela adrenalina, cara. Chega a dar uns apagão na gente lá. Mas a gente grita assim, ninguém escuta, né? Só o piloto, a gente fica olhando um pro outro, né? Porque a gente roda olhando, né? Um pro outro, assim. E o cara percebe que você já tá com a vista escura. Aí você olha pra cá, aí quando volta, você tá olhando pra cara. Aí você tá olhando pro rumo dele, mas você não tá enxergando. Quando volta, assim, ele tá olhando, dando risada pra você. Você faz assim com a cara, tipo, pô, deu um apagão, né? Cara, isso é fisiologia. Então você hiperventila, né? Hiperventilar para poder jogar muito oxigênio no cérebro, né? E deixar o cérebro alerta. Quando você gira muito forte, cria essa força centrífuga, o que acontece? O teu sangue reduz, não bombeia muito sangue. Quando não tem sangue, não oxigena o cérebro, você entra em modo de apagão. Isso é normal. Quando um piloto de avião está subindo muito rápido ou está descendo, ele geralmente faz uma respiração curta e intervalada. Que é para poder bombear o sangue contra a força G que está sendo exercida, oxigenar o cérebro e manter a consciência. Isso é físico. Isso é exatamente o mecanismo de um piloto de caça. Eu sei porque eu dou aula dentro da Força Aérea. Sim. E eu converso com os pilotos de caça. Eles estão lá. Encontro com vários ali. Né? E vira e mexe, eu falo, cara, como é que não apaga, né? Como é que... E ele fala, cara, tem que ter cara, todo e aí um treinamento. pensa comigo, a gente
A gente não. Eu já venho de uma época assim que logo depois já começou o celular também, a internet da vida. A gente acessou muita coisa ali, ficou fácil pra gente. Agora, pensa bem, cara. Pra esses caras entender isso, os antigão, rodava no Globo. Eles foram criando a técnica deles, cara. E hoje a gente fala, tudo bem, o que eles faziam na época, hoje superou. Hoje a geração de agora superou já da minha geração de Globo, já tá superado. Só que assim, o que os caras fizeram com as condições deles na época, cara, era coisa de louco. A minha época, tirar uma mão do guidão, fazer e cortando no Globo e girando pro lado contrário assim, poucos fazia. Hoje você tá doido. Hoje os caras rodam ao contrário, volta pro meio, volta pro lado certo. Qual que é a manobra mais difícil, vai? Qual que é a sequência de manobra mais difícil, vai? Cara, assim, pra gente aprender, depois fica fácil, né? Mas assim, eu acho que pra todos os pilotos, ele almeja fazer o looping. O looping, tá. O looping, ele é difícil. Porque assim, quando o cara aprende, ele já não consegue já fazer o looping. Então ele vai fazer serpentina, que é aquela manobra que fica fazendo um zigue-zague assim, tal. Ele vai fazer um meio corte, mas ele ter a coragem de entrar no meio, assim, porque assim, você roda uma vida inteira olhando do lado. E como que você vira o looping pra você olhar assim pra cima de uma vez? Você tá acostumado de um jeito. É isso que é a dificuldade. Então, acho que pra todo mundo, aprender a fazer o looping é uma manobra difícil. Mas existe coisas hoje dentro do Globo que é difícil. Por exemplo, eu sou um piloto de quase 30 anos já de história. Eu não consigo rodar ao contrário. Na verdade, eu não tento. Eu abdiquei muitas coisas pra mim poder chegar onde eu cheguei. Eu fiz um tempo de capoeira, eu me machucava e ia pro evento com dor. Aí meu pai falava, ó, tá vendo? Aqui é seu trabalho. Aí eu fui parando. Eu não jogava bola. Sim, uma coisa ou outra. Eu fui sempre me dedicando a isso, então eu abdiquei muitas coisas eu segui fazendo o Globo sempre profissional. Então hoje eu não arrisco. Eu gosto de brincar, né? Eu vou no circo, aí tem a molecada nova que tá começando, né? Já conhece a gente. O Cigano tá aí, vai assistir nós no Globo da Morte. Então cria uma pressão, né? Em alguns lugares, né? Outros não. Outros você chega, os caras rodam muito e eu que fico admirado em ver, né? Aí eu chego neles e eu falo assim, ó, eu quero muita gracinha hoje. Aí os caras olham, né? Porque não é normal você falar pro cara fazer gracinha. Eu falo, ó, tô brincando. Então não façam gracinha. Faz o que vocês sabem, porque o cigano hoje só roda na faixa, faz um pouquinho de looping e já para. Não tô aguentando mais. Aí eles dão risada, deixam eles tranquilos. Tá certo. Porque acontece, né? Quais são os riscos de um negócio desse? O Globo, você é assim... O que pode acontecer? Vamos colocar assim. Furo de pneu. Por mais que lá dentro não tem nada, se o cara... Mas é tudo relaxo. A maioria, cara, 90% é falha humana. E não é só a falha do cara errar alguma coisa ali, que ele errou no movimento. O cara... Isso aí é comum, os lugares que eu frequento, de circo, alguns lugares. Alguns pilotos não, já tem uma postura profissional. Cara, calibrar o pneu, isso aí você tem que conferir diariamente. É o seu trabalho de risco que pode... O Globo da Morte fala assim, o Globo da Morte, mas nunca vi ninguém morrer, porque eu já vejo esses comentários também, é comum pra gente. Eu falo, cara, morre sim, deixa de andar, a moto cai gasolina, pega fogo na pessoa, as motos caem em cima, às vezes o cara apaga, o cara que tá sozinho dentro do Globo, tá trancado ali dentro, caiu em cima da porta, ele não consegue, ninguém consegue entrar, o cara sozinho não tá conseguindo desenroscar a moto, enquanto isso a pessoa tá debaixo da moto, escapamento quente. Acontece. É comum, cara. Tá. Se você pesquisar, hoje o YouTube nessa parte, tombos de Globo da Morte, vai aparecer muita coisa. Aí você fica impressionado, você fala, cara, não é brincadeira. Então você vai num evento, igual... A nossa equipe teve acidente no começo dela. Hoje eu já venho a... Se eu tivesse aquela placa, estamos há tantos dias trabalhando sem acidente, já... estavam muitos dias. Que bom. Então, assim, o pneu um pouco baixo. Como ali você muda toda hora... Sabe aquele negócio de você rodar uma roda e você fazer assim? Sim. Você vai deformando o pneu. Isso. Ele pode sair, inclusive, exatamente. Da roda. Tá. E já aconteceu de um pneu sair... Um dos acidentes nossos foi esse. O pneu... baixo, o menino entrou, a moto fez assim, saiu do ar. Aí ele já caiu. Foi um tombo. E ainda tinha participante dentro, uma pessoa tava dentro, né? Só que a tendência é que quando vai cair, cai sempre dos lados, não cai no centro certinho. Entendi. Por causa da velocidade que tá, né? Então eu tranquilizo
os participantes desse jeito, né? Ainda, Mas tem um risco. ainda tem essa, né? Entra Tem. aqui, fica aqui no Isso, meio. tem, eu faço Cigano, isso. quando eu for te ver, você não precisa me convidar, não. Eu fico Não, fora. pô, louco. Não, mas a tendência é se eu cair do lado. Então não vai cair Não, você não vai, tô brincando. É, não, eu sim. posso até falar, na próxima vez que eu for te encontrar em Interlagos, alguma coisa, Isso. eu vou dizer um oi, Isso. eu quero ficar no meio do Lula. Pode ficar que vai ser da hora. Vou pegar a câmera aqui e vou Isso. filmar. Leva a câmera pra você filmar de dentro. Quero que ver, Fica hein? top. Ó, Olha então, a cara do Douglas ali, ó. Ó, quero ver do Douglas. o pneu furado. Tá. Cara, O gasolina óleo no velha. retentor já não acontece mais, né? Não, já spam, mas já não, pegou a manha, né? assim, eu peguei essa manha, mas eu vejo muito isso. Você chega num circo, você vai ver a moto do pessoal, trocar uma ideia, você vê que tá melado de óleo, estão rodando com ele estourado. E aí o globo fica todo sujo, Então, imagina que deve ir. Eles dão uma limpada ali, já não vai sair mais porque já saiu o que tinha que sair, mas é Entendi. perigoso. Então tá, carburador, ó, o meu método, eu chego no evento, eu tiro a moto do ônibus, certo? Eu fiz um show há um mês atrás. Eu vou esgotar a gasolina, eu vou limpar o carburador, eu vou pegar, porque como é carburação ainda, aquele giclezinho pequenininho, Sim, eu sim. vou passar o fiozinho, o cabelinho do fio, eu vou dar um talento, eu vou trocar a gasolina, eu vou calibrar o pneu, vou dar uma olhada nos cabos, dar uma olhada se não tá descabelando ali o cabo na onde é visível. Tá. Cara, eu vou pro show, eu trabalho todos os dias tranquilo. Eu sempre, isso é meu método. E eu sempre falo pros amigos, cara, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Ah, não dá tempo, não sei o quê. Porque no circo, realmente, o cara não tem só o Globo da Morte pra fazer. Ele tem que fazer 1 milhão de coisas. Mas vamos pensar na nossa segurança, vamos pensar em ser profissional. Porque ser profissional não é só ser bom no que você faz, é você agir como profissional, né? Usar coisas boas e ter um cuidado, né, com o equipamento, Boa, cara. boa. E eu bato nisso, eu sempre falo. E quando vai o pessoal de outras... de circo, assim, pra rodar comigo e nunca rodou na equipe, eles vêem um novo mundo ali. Você consegue mudar alguma visão dele ali pra... até mesmo pra ele aplicar lá depois no circo. E fala, cara, é importante, olha isso aqui, que legal e tal. Então... Não, e aí eu vou aproveitar de falar de equipamento de segurança. Hoje você roda Máquina, uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Obrigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$ 6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Completamente equipado. Completamente equipado. Quem que te apoia? Vamos falar dos teus patrocinadores, que é um negócio importante. Sabe por quê, cara? Eu vou... porque essa é uma arte centenária, não é? E cara, eu até aproveito essas coisas quando acontecem, e os atletas vêm aqui, e outras pessoas vêm aqui, eu aproveito sempre para agradecer ao patrocinador do atleta, porque, cara, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem uma obrigação, o mercado ele tem uma obrigação de manter, de alguma forma, porque isso é centenário. Pois né? Eu digo... Se hoje ninguém te apoiar, o cigano para. Exato. Ele fala, cara, eu vou parar, porque não tem como manter esse negócio. Você entendeu? Cara, pra gente... Quem que te apoia? Vamos falar, dar nome aos bois, vai. Foi muito top pra mim. Acho que em 2013 eu fiz um evento pra ProTorque.
Era o Banana Lama lá em Corupá. Lembro do Banana Lama. Você lembra? Lembro. Não acontece mais, né? Isso. Aí naquela ocasião foi todas as equipes da ProTorque e eles me convidaram para ir com o Globo. E legal. lá a gente fez, acho que o primeiro contato bom. Uhum. Eu ganhei ali uns equipamentos deles, mas eu ainda não era patrocinado. Tá. Mas aquele foi o pontapé, porque depois eu aprendi a oferecer e não mais pedir, Boa. né? Porque eu não sabia trabalhar dessa forma. Isso é muito importante. Você que tá aí assistindo, que acha que, né? Puta, caiu do céu, né? Essa frase é muito importante. Oferecer antes de pedir. Exato. As empresas, elas estão cansadas, cara. É só e-mailzinho. Eu queria isso, eu queria aquilo. Cara, bom, o que você pode ofertar? Outra coisa, que é uma coisa que a gente fez aqui muito tempo. Hoje não, hoje já tá melhorando o tempo para todo mundo, mas por conta de um trabalho, né? A gente cansou de fazer coisa de graça. A gente cansou de pegar, oferecer um conteúdo, oferecer um trabalho para a empresa ver o valor e falar, cara, eu tô junto. Então a ProTorque, quem mais que te apoia? Então a ProTorque chega, cara, e põe equipamento que a gente nunca usou na vida. Tipo assim, até coisas que nós não comprava. Meu, foi muito top. Então a ProTorque equipou a gente. Massa. A Black School, cara, suplementos. Eu fiz um evento para eles e eu conheci o Marcelo Bella, que é um cara fantástico. A Black School começou a me levar nos eventos e falou, Cigano. Eu falei assim, cara, eu tenho um patrocínio de academia em Boituva, que é da Nine Sport, é uma academia da cidade, então eu treino lá. Aí ele falou, então tem tudo a ver. Poxa, eu vou pôr você lá no nosso eu vou fornecer pra vocês aí os... Bora tomar pré-treino, creatina, cara, porra toda. Pra caramba. Então chega só material de ponta pra gente. Então, a Black School. O Flávio da Look Friends. O Flávio é 11, né, velho? O Flávio, ele foi um cara assim, ó. Ele sabia que... Teve o período pós-pandemia ali que minhas coisas desmantelou e eu achei que eu não voltava... Sabe por que eu não voltava? Porque as coisas foi parando. Eu entrei no ramo de terraplanagem, eu trabalhava de segunda a domingo. Segunda a segunda, final de semana, e o negócio é muito bom, muito lucrativo. E eu falava, cara, eu vou ficar viajando. Aí já tá todos aqueles anos sem evento. Eu falei, eu vou ficar batendo na tecla. Falei, ou eu cobro pra fazer um negócio top. Sim. E aí o Flávio vem e apoia. Então... O Flávio, ele me coloca num circuito, ele é um patrocinador também que eu gosto muito. O pessoal da Brotherhood, que faz aqueles fairing que põe nas Harley Davidson, os caras arrancados, essas coisas, porque fora o Globo da Morte, o Diego Cigano dos shows do Globo da Morte, é que nem o motociclismo me trouxe até aqui. Eu faço parte do Motoclube Abutres, já há muitos anos, né, eu faço parte. Tenho minha Harley Davidson, gosto da minha moto, eu tenho uma Dyna, Club Style, e eu tenho esse fairing deles lá, cara, os caras muito bacana também, o Rafa, gente boa. Então eu tenho esses patrocínios aí, tem o pessoal da Engitac, que fizeram para mim o sistema do meu globo hidráulico, né? Eu tenho a Johnny Motorcycle lá de Londrina, os caras me mandam algumas coisas também, é bem legal. Boa. Então eu tenho ali as pessoas ali que apoiam. O Pedrinho Bancos, cara. O Pedrinho Bancos, um grande brother. Eles me levaram lá também na Rua das Motos. Lá fazer... Quem não fez banco no Pedrinho Banco? Então bacana, assim, a gente tem uma galera aí que gosta. E você sabe que é legal? Que eu não... que nem você tá falando, assim... Eu não fico indo mais, eu não fico indo atrás. Eu gosto de conhecer. Então eu tenho a oportunidade de conhecer... Pô, bacana. Sim. Cara, eu não tenho só o Globo da Morte, a moto no Globo, eu tenho um ônibus. Então, se uma empresa de pneu, por exemplo, Cigano, eu vendo pneu de caminhão. Cara, vai servir no meu ônibus. Aí, ó. Vamos comigo. Vamos comigo. Já vai aí. Lubrificante, a gente usa lubrificante. Então, tudo que é desse mundo nosso é bacana, cara, é legal. Eu sou grato a todos e eu não sou uma pessoa difícil de trabalhar, porque a gente vem de uma família muito humilde, então, cara, não tem esse negócio de estrelismo com a gente. Não, cara, não pode ser difícil. O cara que roda no Gol da Morte, não pode ser difícil trabalhar. Pois é. Cara, depois de 25 anos de estrada e tudo,
Qual é o futuro do Globo da Morte no Brasil, hein? Como é que você enxerga isso? Porque Cara, eu vou dar meu negócio aqui. Eu falo, cara, é uma arte cada vez mais rara, né? Não é um negócio fácil de ver. Eu mesmo, hoje em dia, cara, qual é o Globo da Morte que eu vejo? O seu. Porque eu vou nos eventos de moto e tá lá o cigano. Isso. Né? Mas, cara, é um negócio difícil de fazer. Não é um negócio fácil de manter. Não é um equipamento barato. É um equipamento que não é um equipamento que você compra, tem vários fornecedores. Você tem ali um ou outro. Qual que é o futuro do Globo da Morte no Brasil, cara? Cara, que nem você fala, o equipamento. Pô, você pega ali, é 2.000 quilos de ferro. Sabe? Não, você e não, fora transportando pra montar. Não, vamos lá. Quanto você investiu no Globo da Morte? Você tem um cálculo assim? Quanto eu já gastei cara, nessa operação? Eu sempre falo que... Eu converso com alguns amigos, porque assim, a gente acaba inspirando algumas pessoas. E eu sou muito honesto com eles. Eu falo, ó, vão entrar no evento? Não começa cobrando pouquinho, porque vocês nunca mais vão conseguir erguer o valor depois, se vocês precisarem. Não consegue mais, cara. Eu juro que não consegue. Tá certo. Então é assim, se vocês estiverem entrando, porque vocês vê de repente eu postar lá, um trailer quinta roda de quase 200 mil, uma caminhonete de mais 200 e lá vai fumaça. Pô, só ali tem 500 mil investido. Aí tem Globo, aí tem moto, aí tem... Aí, na outra vez, uma estrutura... Eu tinha um Bigfoot GMC, cara, você não acredita. Era um caminhão gigante, caminhonete, né? Eu tinha um trailer que eu puxava nele, já comecei nessa estrutura, eu tive essa estrutura também. Então, eu venho mudando minha estrutura no longo dos anos, e às vezes, aí a pessoa vê lá, as roupas da gente que a gente pega da ProTorque lá, que eles fornecem pra gente, cada apresentação a gente não repete as roupas. Então isso, pra quem assiste, que vê de fora, que acompanha, que é do meio, fala, cara, que da hora o trampo do cigano, incentiva. E isso é muito bacana. Mas quando eles vêm falar comigo, eu falo assim, ó, quando eu comprei a minha caminhonete, eu não comprei com o dinheiro do Globo. Isso leva tempo. Não, eu tô entendendo o que você quer chegar. Então, tipo assim, eu comprei a caminhonete com outros meios, eu fiz o trailer com outros meios, muitas coisas é assim, sempre foi usando o dinheiro das nossas empresas lá. Eu entendi. Que a gente tem uma empresa consolidada, na verdade são 3 ramos que a gente tá atuando em Boituva, consolidado de anos, que meu pai começou em 84. Então. Hoje eu tô com 42 anos, eu cresci vendo ele trabalhar, eu sei trabalhar, os clientes deles, os filhos, né, que hoje assumiram as empresas também, continuam a amizade comigo, nossos pais já se foram e nós estamos lá. Então eu uso o dinheiro disso para mim fazer. Então o investimento de hoje, se eu pegar e se eu falar só dessa última estrutura que foi o trailer, eu já falo de 500 mil. Tá certo. Olha quanto investimento a gente já teve. Esse ônibus que eu comprei, para deixar ele do jeito que ele tá hoje, ele já tá beirando os 100 mil. Entendi. Aí o Bigfoot da época, meu pai comprou ele. Meu pai tinha uma V-Road, cara, aquela comemorativa. Sei. Ele deu a V-Road, deu dinheiro. Eu lembro que ele pagou quase uns 80 mil, mais ou menos, no Bigfoot. Fez um outro trailer. Aí antes disso teve outros 2 ônibus. E tudo isso era sempre... E isso eu aprendi com meu pai. Então a gente tem que ter uma imagem bonita para chegar num lugar... Mas para você criar essa imagem bonita, leva tempo e a gente tinha que abdicar algumas coisas. Claro, é um investimento. Mas hoje, assim, igual eu ponho dinheiro lá, né? Dá para mim pôr, eu vou fazer. Porque assim, igual uma caminhonete daquela, eu posso usar também no meu dia a dia, não é só pro Globo. Claro, então, legal. Claro. O trailer também. Se eu cismar de acampar com a minha família, eu tenho um trailer para acampar, não é só... Tem um ônibus. Isso, o ônibus é a mesma coisa. Ônibus. Boa. Então, eu penso assim, então, nessa forma... Esses investimentos a gente usa fundos de outros meios, né? Outros fundos. E o Globo hoje eu consigo manter. Então, por exemplo, vou lá, faço um show, aí eu seguro, eu pago tudo, eu não pego e vou lá pagar uma outra coisa que não seja nada do Globo. Entendi. Eu vou lá no posto pagar o combustível que eu saí. Eu entendi. Eu pago tudo. Você reinveste dentro da operação Globo da Morte. No final do ano, eu cheguei... Cara, se eu falar assim, dá pra comprar alguma coisa pra fazer isso, assim... Não dá, mas eu faço... O Globo é a minha válvula de escape. Ele se mantém, o seu hobby, e é um show, e Exatamente. É bonito, e é uma tradição que tem que ser mantida. E sabe o que é gostoso? Aí você vai num evento que tá um senhor ali, você vê que ele tem uns 80, 90 anos ali, tá bem velhinho. Você roda. Uma vez eu terminei de rodar assim, eu saí, a gente sai naquela adrenalina, tira o capacete, ergue pra cima, e fica ali, o pessoal vem, quer tirar foto. Nisso chegou uma senhorinha, chorando. Aí ela falou justamente disso, que ela lembra de quando ela era mais nova, que ela ia no circo.
Cara, e aí a gente ganha o dia. Então, o que lógico. vale é a arte. E você tava falando, e o Globo, né? Quanto eu acho que ele vai perdurar? Eu acho que não acaba enquanto não acabar o circo. E evento, se o pessoal que se inspira na gente quer montar uma equipe, quer fazer algo, se eles fizerem algo com a seriedade que a gente faz, eles conseguem também sobreviver de evento. Entendi. Sobreviver, manter a família, eu acredito que dê. Mas tem que ter essa consciência de que não seria um melhor ramo para fazer. Eu conheço amigos de circo que já parou de circo e eles se deram muito bem na cidade, montaram as coisas e... às vezes eles param e usam até a Bobcat para trabalhar com terraplanagem, que é muito mais lucrativo do que ficar na arte ali. Mas a arte dá saudade. Então, hoje é o pezinho que eu tenho no circo, porque meu pai parou o circo, eu tive um circo, eu parei também. Foi até quando eu conheci a minha esposa no circo. Eu era fora do Globo, as coisas, eu era o palhaço também. E ela ia no circo assistir, ela gostava de ver. Depois que eu comecei a namorar com ela, eu fui olhar as publicações do Facebook dela antiga, ela colocava lá a foto do palhaço. Ai, gente, esse aqui é o palhaço do circo. Então, tipo assim, eu vi que ela... Então, foi bom, conheci ela lá, eu parei esse circo, mas o circo não sai da gente. Então, é o meu pezinho no circo, é o meu show do Globo. E me mantenho ativo fazendo. Excelente. Bom, cara, de novo, muito obrigado, porque assim, por que é legal, né? Porque esse é um assunto que é nostálgico e precisa ser contado, cara. Quando você mandou pra mim, seria legal, não sei o que lá, você sabe quem tava falando lá no WhatsApp, no Instagram com você? Era eu. Ah, bacana. Era eu mesmo. Falei, cara, você não, dá uma vamos atenção, contar. então. Você sabe por quê? Porque isso é uma coisa, volta a falar, cara, isso é nostálgico, isso é uma arte e isso a gente não pode perder, né? E a gente precisa contar para as pessoas. Exatamente. Eu fico impressionado, cara. Juro para você, velho. Eu fico... o Luquinha já esteve aqui. O Negrete já esteve aqui, né? Eu vejo o Negrete falando. Pô, cara, é difícil. Não tem piloto, né? É difícil achar. Eu vejo o Luquinha falando assim, cara, eu tenho uma pistinha lá que eu fico empinando, a molecada ainda para empinar. E eu falo, molecada, eu faço show, minha equipe, e os moleques estão lá de chinelo, não sei o que lá. Eu falo, cara, é incrível. Tem oportunidade, né? Você que tem... É difícil eles estarem assistindo aqui, mas tudo bem, digamos que eles estejam, né? Você que tem habilidade com a moto, tem oportunidade de viver com a moto? Cara, tem do jeito certo. Exatamente. Né? Você ficar empinando sem camisa, de chinelo, dando grau na rua, expondo terceiros a risco, você não passa de um idiota. Gostou dessa? Eu já fui... Tá bom? É isso. Aí você vai vir aqui escrever, fica tranquilo, a gente bloqueia você, não tem problema nenhum. Deixa de ser idiota, cara. Vai lá, eu tenho habilidade na moto. Pega a porcaria da sua moto, começa a treinar para fazer uma coisa útil. Seja no motocross, no FMX, no wheeling mesmo, praticar, cara. Ah, mas não dá dinheiro. Você ganha dinheiro com o que hoje? Pirando a moto de chinelo, bermuda, sem camisa. Fala para mim. De nada, né? Aí você quer ficar ganhando seguidor no negócio. Vai trabalhar, cara. Vai fazer uma coisa útil, você entendeu? Ah, puta, o Globo da Morte. Se vira, cara. Acha o teu rumo. Mas, né, engrandece o motociclismo de alguma forma, cara. É incrível isso. O molecada tem habilidade e não tá nem aí, cara. Cara, sabe que eu vi esses dias num vídeo desses assim? Desculpe o desabafo. Não, que você tá eu certo. fico olhando, cara. Igual você falou do Globo. Ah, mas como que eu vou fazer o Globo? Cara, você sabe que eu vi os indianos fazer e eu achei aquilo muito louco? Eles cavaram um buraco no chão assim, ó, que nem um globo, só que da metade pra baixo. Eu vi, eles ficavam rodando ali, eu vi. No chão, cara. Então quem quer faz, né? Quem quer faz, cara. É exatamente isso. Eu não tinha Globo no circo no meu pai. E hoje eu trabalho com isso. Então, se falar também assim, o Globo é um equipamento de circo que não é tão acessível para as pessoas. Eu acabei de falar o valor de um Globo. E não é todos os circos que tem. Se fosse tão acessível e tivesse pessoa para aprender, todos tinham. Não é todos que tem. Eu conheço muitos circos que não tem. No nosso também nós não tivemos. E num período que eu acreditei nisso. Então, tô fazendo. Então, você tem que querer fazer o negócio certo. Dá para fazer muita coisa nesse país. Eu sonho, de verdade, eu sonho com tipo um centrozinho, né? Uma coisa que eu vou fazer, talvez não, mas eu sonho de um dia ter essa notícia, né? Um empresário, uma prefeitura fez um centrozinho, você entendeu? Para as molecadas ficar lá empinando, sei lá o quê. E lá, eles, ou o empresário ou a prefeitura,
ele dava curso. Olha meu negócio. Ele dava curso gratuito pra molecada. E um Globo da Morte, e wheeling, e não sei o que lá, e mecânica pra moto. Que era um centro com moto. Você entendeu? Esses dias o Flávio... Ó, já fica a dica aí pra você que tá assistindo. Prefeito de Sorocaba. Tudo acontece em Sorocaba. Faz uma porra dessa aí, cara. Viu? Certo. O Flávio, pra mim, falou pra mim um dia. Falou assim, Cigano, e se nós fizesse um... Como que é aquilo que vai um cara lá e faz e dá um curso ali, um workshop? Workshop, né? Treinamento. Cigano, você não faz um workshop de Globo? A gente faz um negócio assim de 2 dias, mas faz um negócio incluso um almoço, você fala, a pessoa tem ali um contato, você explica como montar, tal. Eu falei, legal, é uma coisa pra se pensar. Ele falou, usa a estrutura nossa. No limite, você não vai ensinar o cara a girar. Não vai conseguir. Sim, não tem Mas, tempo. por exemplo, você pode ter... É uma experiência. Né? Você vai ter a palestra pra contar a sua história. E aí, ó, pra prática, você vai girar? Não, mas você pode entrar no Globo e o cara fazer um balancinho, se ele conseguir. Sim. Sei lá, cara. Pode tentar ali com a bicicleta dele. Tô só viajando. Mas é legal. Bem-vindo. Obrigado de novo Obrigado. por ter contado a tua história. E falo novamente, a beleza da internet é que daqui a 10 anos, 20 anos, você vai estar lá, minha coluna, minha filha já tá rodando, e você tá contando a sua história. Isso é muito legal. Você que tá assistindo isso aí em 2045, não é? Bacana isso aí. Né? A gente tá contando a história do cigano. Isso é uma honra, cara, porque são pessoas que fazem parte do motociclismo, né, e que fazem parte da história do motociclismo. Né? Eu recebo demais aqui, e tá tudo bem, tá tudo certo. Recebo demais direct aqui, ó, tô indo viajar lá pro Ushuaia, eu queria ir. Quantas pessoas vão pro Ushuaia? Um monte, todo mundo quer ir pro Ushuaia, todo mundo quer ir pro Alasca, todo mundo... Cara, beleza, mas qual é a relevância? O que você vai deixar de legado pro motociclismo? Qual que é a sua história no motociclismo? Eu quero contar a sua história de viagem, mas não dá, porque todo mundo quer vir aqui contar a história da viagem. Mas, cara, quando eu trago um cara como o Cigano, ele é uma lenda do motociclismo, cara. Ele tá dentro do contexto de uma coisa que não é fácil, não é normal, né? Achar um Globo da Morte por aí. Cara, você não vai encontrar um Globo da Morte por aí. E aí é uma honra trazer o Cigano aqui para contar... O prazer é meu, cara. Para contar essa história. Eu espero, de verdade, que as empresas elas continuem colocando atenção nisso. Né? Porque, novamente, não é o patrocínio pelo patrocínio. Sim. É o patrocínio de um pedaço da história do motociclismo. Não é o patrocínio pelo patrocínio. É o patrocínio de um pedaço da história. Isso eu ouvi do Bela. Ele falou exatamente desse jeito. É um pedaço, cara. Então, quero te ajudar porque você tá levando a história. Isso é uma obrigação moral das empresas que fazem o motociclismo nacional de colocar atenção e manter a história. Aí tem sempre aquela frase que é icônica, que cai no jargão comum, mas é real, né? Quem não cuida da história não tem memória. Então tem que cuidar da história para ter memória e para poder transferir as coisas. Então eu espero que você que esteja assistindo, que é de empresa, tenha essa consciência. Bacana. Né? Mais do que ficar aí promovendo outras coisas, é promover gente que mexe com a história do motociclismo. Então, é isso aí. Seja bem-vindo sempre que você quiser contar. Espero que você volte aqui para contar as suas novidades. Sempre que tiver alguma coisa nova. E aí fica o desafio, eu gravar dentro do... Dentro do... A gente vai se ver. Você tem uma filmagem lá dentro que a gente possa exibir aqui no final? Dentro do Globo? Você tem uma filmagem de GoPro, alguma coisa assim? Não, acho que não. Não, mas tem alguém lá dentro. Eu tenho uma filmagem de um vídeo que tá minha filha lá dentro. Eu tenho uma filha também de 22 anos. E... Vamos colocar ela aqui? Vamos colocar ela aqui? Douglas, então foi o seguinte, a gente vai fechar o episódio e na sequência a gente vai colocar uns vídeos legais aí pra galera entender qual que é a dinâmica desse negócio. Todo mundo já sabe, mas não é brincadeira isso aí. Não é brincadeira. Tá bom? Valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Tá bom? Eu que agradeço. Boa? Então tá bom. Então, fique agora com os vídeos do Cigano fazendo essa arte que eu espero que não se perca no tempo, porque novamente, né, é algo nostálgico, então a gente tem que manter essa memória. E eu espero vocês no próximo episódio do Tô de Moto Podcast. Obrigado novamente por ter vindo. Eu agradeço. Bora, então. Douglas, solta aí o vídeo do Cigano pra gente acabar melhor do que eu falando aqui. Vamos lá, vai. Vamos girar no Globo da Morte agora.